Preciso começar a gravar isso logo, antes que o sol comece a refletir aqui nos meus olhos. Tá chegando já, ó. Esse é o tempo que eu tenho. Vamos lá. Olá, concluímos agora a 6ª semana do Caminho do Artista. Então, estamos oficialmente em 50% da jornada do curso do Caminho do Artista. Sim, muita coisa mudou. Muita coisa se transformou nessas 6 semanas. Eu me mudei. Eu mudei de cidade. Estou em uma nova cidade e isso tem sido um sonho há anos de sair da cidade que eu morava e finalmente se realizou, coincidentemente ou não, com o Caminho do Artista, né, que eu tô atravessando essa jornada. Eu acredito que é uma outra sincronicidade. No livro, a Julia Cameron aborda a sincronicidade, que é um conceito do Carl Jung, e eu descrevo como uma coincidência significativa, que você vai saber o que ela significa para você. E geralmente elas aparecem quando você tá no seu caminho, no seu fluxo. Então, muitas coisas mudaram. Tenho cumprido a jornada do livro, não 100%. E eu vi algumas pessoas comentando sobre esse livro e com essa jornada e frustradas pela quantidade de tarefas que ela propõe e o tempo que isso demandaria. E na própria introdução mesmo, ela já fala para você escolher 2 atividades para você fazer, sabe? Não precisa fazer todas. E eu acho que toda essa jornada não é para ser algo rígido, assim, regras, e não, você precisa cumprir. Pelo menos para mim não tá sendo assim. Eu coloco flexibilidade nessa jornada em todos os sentidos e ela tem me ajudado imensamente. Eu acho que justamente por eu não ficar bitolada também, achando que eu tenho que fazer tudo que tá ali, e muitas coisas elas já vão acontecer naturalmente, né? Sincronisticamente, a jornada ela vai se encaminhando. Assim, por exemplo, tem uma semana que ela pergunta sobre qual que era o seu brinquedo favorito na infância. Uma semana que é mais focada em você lembrar, né, da sua infância. E nessa mesma semana, apareceram para mim os meus brinquedos da infância. Eu tava, né, como eu disse, eu me mudei, então eu estava arrumando as coisas. E no meio dessa arrumação, apareceram meus brinquedos e eu me lembrei disso e dessa alegria. E inclusive eu até coloquei de uma certa maneira como um encontro com o artista, eu comprar mais brinquedinhos desse para eu ter. E foi o que eu fiz e fiquei muito feliz. E outra coincidência, além dessa, é que eu sinto que agora nessas últimas semanas ela tem focado bastante em falar para você criar o seu espaço. Na verdade, eu acho que toda a jornada do curso tem a ver com isso, com você criar primeiro o seu espaço interno, então com as páginas matinais e os encontros com o artista. A ideia é você criar esse espaço interno para você se conhecer e entender o que você quer fazer e o que você realmente sente, independente se as outras pessoas concordam ou vão achar certo. São momentos para você se encontrar com a sua verdade. E a partir daí, a sua criatividade vai aflorar, porque é através das suas experiências e da sua jornada que você tem ideias para criar. Muito mais do que se você ficar simplesmente olhando o que outros artistas ou outras pessoas estão fazendo. Então, acho que a jornada do curso é te trazer de volta para você mesmo, para que você se lembre o quão criativo você é. E para mim está sendo realmente essa experiência, porque eu tenho muitas ideias,
Pra mim agora a ideia de bloqueio criativo é até inconcebível, assim, de tantas coisas que eu tenho ideias pra fazer e não tenho tempo mesmo pra executá-las todas. E é uma energia muito abundante, né, a de criatividade. E esta semana eu sinto que foi muito sobre relembrar disso, da abundância do mundo e como essa abundância está com a gente também. Uma das atividades dessa semana, por exemplo, era ir em algum lugar e pegar 5 folhas diferentes. E eu fiz isso. Eu praticamente toda semana, meu encontro com o artista tem sido andar de patins. Tô gostando muito de fazer isso. E ontem eu saí para andar de patins. E foi mais uma experiência mágica, de verdade, porque primeiro que no caminho, agora eu estou morando perto de um parque. E aí no caminho eu vi tantas cenas inspiradoras, sabe? Só indo para onde eu estava indo, eu vi crianças subindo em árvores, eu vi crianças brincando na areia, eu vi uma festa de aniversário, eu vi um ensaio de gestante. E tudo isso acontecendo naquele parque, o tanto de vida e de inspiração e de cores. Eu fiquei maravilhada só com isso, antes mesmo de chegar. E aí, quando eu cheguei lá, andei um pouco de patins e decidi fazer essa atividade que estava no livro, que é encontrar 5 folhas diferentes. E assim, simplesmente onde eu estava, num raio de 10 metros, já tinham árvores diferentes com folhas diferentes. E eu coletei essas folhas e eu fiquei pensando nisso, sabe? Na abundância da natureza. A natureza nos mostra que a criatividade é infinita. É infinita, igual assim, não existe um floco de neve igual ao outro, sabe? Olha o quão absurdo é isso. Então é muito pequeno a gente se limitar, a gente pensar que a gente só tem uma ideia, que só tem uma coisa que a gente possa fazer, sendo que se a gente se conectar com a nossa força criadora, né, com a criação, e todos somos criações da natureza, e cada um de nós é único, olha isso. Ela criou, cada vez que nasce uma pessoa, a natureza cria uma nova pessoa única, e que não existe nenhuma outra igual no mundo. Não é absurdo isso? E eu acho que a gente tem que ver a nossa criatividade dessa maneira. Que ela sempre vai fluir, sempre vai trazer coisas novas e únicas. Ela nunca vai acabar, né? O bloqueio criativo é algo que a gente coloca ali, a gente se bloqueia, né? E ela faz essa provocação no livro, né? O que você ganha estando bloqueado, né? O que você... Às vezes é uma desculpa. Para você não seguir o que você quer, para você não seguir seus sonhos, você se bloqueia, entende? Então, a natureza nos lembra da infinidade de possibilidades. E me lembrou até um termo do meio ambiente que se chama cegueira verde, que é basicamente quando você olha uma paisagem verde e a cegueira verde é você ver tudo aquilo como a mesma coisa. Todas as folhas são iguais, é tudo verde, né? Só que quando você olha atentamente, você deixa de ter a cegueira verde, porque você começa a ver que cada folha é única, cada árvore é diferente da outra, algumas têm flores, cada cor é diferente, você começa a identificar espécies, e por que aquela cresceu próxima dessa, entende? É um universo, só um pedacinho assim de uma floresta, por exemplo, já é um universo tão rico de criações e de possibilidades. Olha aqui, minhas plantinhas, eu queria tá gravando com elas de fundo, mas eu não consegui fazer um jeito que o celular ficasse parado e tal,
Mas olha, mesmo elas já mostram como cada uma tem uma folha diferente. Uma folha redonda, uma folha mais comprida, algumas dão flores. Olha essas flores amarelas, que lindas. Sabe? Então, assim, vocês estão vendo que o sol quase já tá chegando, hein? Então, assim, a natureza me inspira muito e ela tem atravessado a minha arte e eu acho que meu estilo tem surgido a partir disso também, a partir da minha conexão com a natureza. Então eu consigo, olhando com olhos atentos, eu vejo mágica e cores na natureza e que eu consigo expressar isso através da minha arte, através da pintura. E eu tô muito feliz. No livro ela até menciona assim que a gente passa por uma transformação tão intensa e numa velocidade tão grande que a gente nem percebe, porque a gente tá fluindo, né? Fluindo com a nossa criatividade, com os nossos sonhos, com o nosso destino. Então, às vezes é difícil perceber, mas eu consigo perceber essa transformação que aconteceram nessas 6 semanas, assim, desde o primeiro quadro que eu pintei esse ano. Fazia já muito tempo que eu não pintava. E aí o primeiro quadro que eu pintei esse ano foi muito significativo, que foi do meu casamento e que foi na praia, então tinha esse elemento da natureza já no quadro. E esse quadro tem me guiado tanto dentro do meu estilo, da onde eu quero chegar, das ideias que eu tô tendo, do que eu quero fazer. E cara, é doido pensar que antes de começar essa jornada, eu não tinha nada disso, eu não tinha um estilo próprio, eu não tinha algo assim, um objeto, não um objeto exatamente, mas um assunto que eu gostaria, né, de pintar e me aprofundar nisso. Eu não tinha uma paleta de cores definida, eu não tinha ideias de como colocar a arte na minha vida até como uma forma de ganhar dinheiro, por exemplo, de talvez uma mudança de carreira, tanta coisa que tem acontecido e mudado na minha cabeça, é muito louco. E até a própria mudança, né, me mudar de cidade tem me impulsionado muito a caminhar em direção aos meus sonhos. E toda essa jornada, né, lembrando do quadro ainda, né, que é do meu casamento, então eu tô passando por toda essa jornada com o meu marido, que é meu maior apoiador, e eu tenho certeza que ele vai ver esse vídeo. Ó, ele tá ali. Te amo. Eu que te amo. E então eu acredito muito também nesse poder de incentivo, e eu acho que essa é a beleza da união, né? De você escolher alguém para caminhar junto com você, para sonhar com você, para te apoiar, porque senão não faz sentido. Eu acho que senão, às vezes a gente, um pouco polêmico isso, mas assim, eu acho que às vezes, se, por exemplo, quando a gente era criança e a gente tem pais que talvez não nos incentivem, não incentivem a nossa criatividade e tentem muito nos forçar para um caminho que eles gostariam que a gente seguisse, eu acho que às vezes a gente tenta replicar isso depois com um relacionamento. Então a gente pode acabar escolhendo alguém que também não nos respeite como adultos, sabe? Que querem as suas próprias coisas e têm o direito de ir atrás delas. Então a gente busca ainda essa aprovação
alheia, né? Que antes vinha dos pais e depois a gente substitui com um relacionamento. Enfim, né? Só uma reflexão. Mas eu vim aqui fazer esse check-in da sexta semana, acabei tagarelando tanto e me perdi, né? Mas eu não tinha feito da quarta e da quinta semana, justamente pela loucura da mudança e tal. Então a frequência de posts nas redes sociais ficou menor. Mas eu quero continuar essa jornada firme. Então voltei aqui a gravar e também esqueci de falar a outra coincidência com o livro, né? Agora o livro ele tá trazendo muito essa ideia de criar o seu espaço, o seu cantinho, as suas coisas, porque sempre tem essa coisa de o seu artista, a sua criatividade é a sua criança interna, tem essa energia jovial. E essa criança, né, como toda criança, como todo jovem, gosta de coisas que são minhas. Então, o meu quarto, o meu espaço, o meu cantinho. E naturalmente, com essa mudança, me veio uma vontade muito grande de ter o meu ateliê, de criar esse espaço, esse universo mesmo para eu criar minhas artes dentro desse espaço. E agora, né, estando num novo lugar, acho que sempre coloca a gente nessa perspectiva de imaginar novos espaços que a gente pode criar. E um espaço que eu quero muito criar é o meu ateliê. E outra coisa que eu nem assim, não é que eu não pensava, é realmente essa coisa de relembrar o que a gente queria, o que a gente gostaria como criança, né? Eu, como sempre gostei de desenhar e de artes, de pintar, quando criança eu sonhava num ateliê, num cantinho, e depois isso meio que ficou esquecido. Então eu relembrei, né? Mais do que descobrir, eu relembrei essa vontade e agora eu quero criar esse espaço. E vou criar aqui o meu novo lar. Nem sei mais agora o que falar, assim, do normal, do check-in semanal, né? Eu fiz as páginas matinais todos os dias. Outra coisa que eu não estou sendo tão rígida é com a quantidade de páginas, porque ela escreve que tem que ser 3 páginas. Só que ela não, no livro, né? Só que ela não especifica o tamanho do caderno. E o meu caderno é um caderno normal, enorme. E um dia eu me assustei, porque eu levei mais de 1 hora para escrever as 3 páginas. Aí eu falei, não, isso não tá certo. Ninguém tem tempo para isso, né? Então agora, quando eu começo a escrever, eu vejo a hora que eu comecei, mais ou menos. E eu me dou ali no máximo uma meia hora. E é o suficiente. Para mim é o suficiente, sabe? Já são 30 minutos de conexão consigo mesmo, de, né, mudar para essa frequência do rádio, onde tá a sua mente, descarregar ali no papel. Então, geralmente tem sido 2 páginas, às vezes até uma, quando eu me distraio muito. Tem acontecido mais frequentemente isso. Acho que antes eu conseguia escrever mais sequencialmente, do início ao fim. Agora eu escrevo uma frase e começo a refletir sobre isso e às vezes eu me perco e às vezes eu fico uns 5 minutos dentro da minha cabeça e depois eu volto a escrever. Então, mas isso tem a ver também com a quantidade de ideias que tem surgido, assim. Então, às vezes eu fico maturando um pouco a ideia antes de voltar para a realidade. E os encontros semanais eu tenho feito, a maioria das vezes eu tenho ido andar de patins, né? E ela até faz uma provocação, eu acho que isso já é a semana 7, mas é que às vezes eu leio a próxima semana, antes de concluir a semana atual. E ela faz uma provocação, ela pergunta, você já se permitiu 2 encontros com o artista, né, na semana? E isso ainda não aconteceu, mas eu sinto que eu tô vivendo nessa energia de fazer coisas
novas, diferentes, me permitir iniciar uma coisa, me permitir ser ruim em uma coisa. Eu acho que esse é o principal, porque eu não sou boa no patins. Na primeira vez que eu andei, né, dentro desse curso, desses encontros semanais, eu caí e ralei o joelho. Das outras vezes eu não caí mais, mas não tenho aquela desenvoltura. Mesmo assim, fico muito feliz andando de patins. Então é isso que importa. E acho que é isso que eu tinha para esta semana. O sol já está quase falando que meu tempo acabou mesmo. Tenho mais ideias de vídeos que não são nessa linha do check-in semanal, com o curso e tal. Eu espero conseguir gravá-los. Estou pintando um segundo quadro do meu casamento e eu espero... Amanhã eu faço 7 meses de casamento, amanhã é segunda-feira, dia 27. E eu espero concluir este quadro antes disso. É isso.